Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Ambelli, gerente de marketing. E o tema do episódio dessa semana é sobre ele que tem um nome tão gigantesco que nem eu sei se eu vou conseguir lembrar, porque, enfim, eu não coloquei na pauta. Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. O episódio dessa semana, gente, é um episódio complicado, assim, confesso que, nossa, discutir o Dumbledore, né? Que personagem complexo, um dos mais complexos, tirando o Snape, talvez o mais complexo atrás dele, enfim, não sei o que você acha, Marina. Que é complexo, isso é meio subjetivo, mas pra mim, eu acho o Dumbledore mais complexo que o Snape, assim, em questão de construção de personagem. O Snape é muito extremo, né? As pessoas ou amam ou odeiam, tal. O Dumbledore eu sinto que ele fica meio numa área cinza. Tipo, obviamente tem gente que ama e tem gente que odeia, mas ele não dá pra negar que ele fez coisas muito boas, ao mesmo tempo que não dá pra negar que ele fez coisas muito ruins também. Na minha cabeça mesmo fica um certo conflito. Exato, nem vilão nem mocinho. E para discutir o Dumbledore com a gente recebe aqui o webmaster do Animagos, um fansite de Harry Potter, assim como o Potterish, Igor Moreto, que também apresenta o podcast A Casa Elefante, que é uma releitura comentada capítulo a capítulo de Harry Potter. Seja muito bem-vindo, Igor. Oi, gente, obrigado. Estou de volta, dessa vez para defender com unhas e dentes o menino alvo. O Igor participou de um dos primeiros episódios do Semanário dos Bruxos, né? O episódio sobre a Petúnia e a Lilian. Mas vamos lá. O que você acha do Dumbledore, Igor? Assim, em termos gerais, porque a gente vai se aprofundar, é claro. Mas enfim, vilão ou mocinho? Aqueles, né, que tá falando, não dá pra colocar ele como vilão ou como mocinho, já vai lá e pergunta, enfim. Eu acho o Dumbledore um personagem que depende muito da forma como você lê Harry Potter, você chega a uma conclusão sobre ele. Eu acho que quando a gente lê pela primeira vez da forma linear, do primeiro ao sétimo, nas ordens tudo certinho, eu acho que a gente segue a mesma opinião do Harry, assim, a gente fica com ódio dele durante o sétimo livro inteiro, e no final a gente meio que fala, mas não tinha o que fazer, né? Então é isso aí. E aí eu acho que quando a gente para de ler na ordem, quando a gente volta a ler algum livro separado e tal, a gente sempre fica com o sentimento do Dumbledore bonzinho, né? O Dumbledore que só faz coisa certa, que nunca errou. E aí isso meio que entra em conflito com aquela nossa ranço que a gente teve quando a gente leu o sétimo, e a gente fica meio assim, mas o que aconteceu e tal. E por isso eu acho que o Dumbledore é o perfeito exemplo do ser humano complexo, sabe? Aquele que não é porque fez uma coisa errada que a gente joga tudo que ele fez no lixo, não é porque ele fez uma coisa boa que ele também nunca errou. É importante, é uma das coisas mais importantes da saga, assim, eu acho. A gente aprender e dar de cara com personalidades que não dá pra se encaixar em caixinhas simplistas, sabe? Claro, com certeza. E sobre o Dumbledore, né, comecemos do começo, é claro. O jovem Dumbledore, né, enfim, o jovem Dumbledore antes dele ser o jovem, de fato, Dumbledore, que cresceu em um lar complicado e logo na infância viu sua irmã, Ariana, ser atacada por 3 trouxas que a viram fazendo magia, o que deixou, enfim, né, depois desse ataque, ela toda traumatizada pro resto da vida. Depois desse ataque, né, como a gente aprende nos livros de Harry Potter, não tem nada no filme, como sempre, enfim, mas não vou falar mal do filme agora, tá muito cedo ainda, enfim. Depois do ataque, o Percival, que é o pai dele, né, ele caçou e atacou esses 3 trouxas, que o colocou em Azkaban, onde ele morreu de velhice. Isso foi um escândalo para a comunidade bruxa, fofoqueira que devia ser, claro. E a mãe deles, Kendra, decidiu levar toda a família para Godric's Hollow, né? E aí foi aí que começou a dar tudo errado, na minha singela opinião, porque o Dumbledore virou amigo da Bathilda Bagshot, aquela historiadora que escreveu, enfim, todos os livros de história usados em Hogwarts. Mas além de escrever esses livros, ela era também a tia de Gellert/Gerardo Grindelwald. E a gente sabe que foi ali, em Godric's Hollow, que eles se conheceram, né? Mas a gente também sabe muito pouco sobre esse período. Apesar de a gente ter tudo isso, isso é muito pouco no fim das contas. A gente não sabe exatamente como que se deu a relação ali em Godric's Hollow, né? Como que vocês acham que se deu a paixão, assim, entre os dois, assim? Ou melhor, será que só o Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald e o Grindelwald não? Enfim, o que vocês acham sobre essa relação? Eu acho que, analisando a obra, depois que a gente ficou sabendo que o Dumbledore era gay, dá pra entender um pouco mais de homoafetividade ali na relação dos dois. Eu não sei se existia gente que já acreditava na homossexualidade do Dumbledore mesmo sem a declaração da Rowling, né? Mas eu vejo hoje que tá bem claro, assim, lá no livro.
que o relacionamento deles não era só de amizade, né? Era ou uma amizade muito exagerada ou um relacionamento amoroso. Eu lembro de que quando eu fiquei sabendo, né, quando eu ouvia de Rowling falar que o Dumbledore era gay, automaticamente eu pensei, beleza, então ele e o Grindelwald se pegaram. Tipo assim, foi meio instintivo, assim. Depois que eu tive essa referência, eu já peguei nisso, assim. Porque me parece que era uma relação, muito próxima e muito intensa, né? O Dumbledore tinha o quê? Os seus 18 anos? E, tipo, o Grindelwald perto disso. Parece muito, tipo assim, aqueles romances de verão, sabe? Em que tudo é muito intenso e tudo é muito grande. De pouquinho tempo eles já estavam planejando altas coisas e altos planos, tá ligado? Ai, que bonito. Eu sinto, então, que era um negócio, assim, bem intenso. Eu não sei a que nível o Grindelwald tinha ciência do que ele mesmo ia fazer. Tipo, do quanto ele já tinha planejado na cabeça dele. Porque até ele se tornar o Grindelwald, né? Esse bruxo das trevas e tudo mais, tem um tempo ali, né? Uhum. Tipo, quando ele tá ali começando a ser uma grande ameaça e foi preso algumas vezes, não sei o quê, é uns 20 anos depois. Então, eu não sei até que ponto... Sabe, pode ser que tenha sido genuíno no momento, né? Não sei que nível também o Grindelwald é psicopata ou não, sabe? Talvez ele só seja mal. Eu acho que aquela carta que a Rita consegue exclusivamente, publica no livro dela, entre o Dumbledore e o Grindelwald, meio que dá a entender que o Grindelwald ele já era meio fascistinha e que tinha algumas coisas que o Dumbledore não concordava. Porque lá na carta eles estão meio que deixando claro assim, qual é o limite que a gente vai chegar. O que pra mim dá a entender que o Dumbledore não concordava 100%, mas como ele tava lá apaixonado, ele queria mesmo assim, sabe? É uma coisa muito interessante sobre isso, né? Eu tava conversando com uma amiga que inclusive já participou do Semanário dos Bruxos também, a Mariana Moreira, e a gente tava conversando que, enfim, o Dumbledore, ele apoiou o Grindelwald por acreditar nesse bem maior, né? E esse bem maior, enfim, a gente ficou com essa coisa do bem maior como uma coisa negativa, claro. Mas, assim, ele acreditava que alguns sacrifícios iam ser necessários pro que eles queriam fazer, mas no final das contas eles alcançariam o bem maior, que era a comunidade bruxa viver sem se esconder e tudo mais, né? Uhum. E que eu acho que é uma coisa que deve, de alguma maneira, impactar ele também, porque, enfim, ele viu o que é viver se escondendo, né? Por conta da irmã dele, que precisava se esconder e tudo mais, enfim. O Dumbledore achava que isso realmente parecia razoável, né? Afinal, enfim, os bruxos abriam mão de muitas coisas pelos trouxas, pelo Estatuto de Sigilo, né? Mas o que o Dumbledore não percebeu no início é que esse caminho não tem limites e nem volta, né? Foi o que a própria Mariana me disse, assim, eu concordo com ela. Porque uma vez que você decide que os bruxos são melhores que os trouxas, o próximo degrau é dizer que os bruxos puro sangue são melhores que os nascidos trouxas e mestiços. E o próximo degrau é hierarquizar os próprios bruxos, entre os mais capazes e os mais poderosos. Enfim, e onde a Ariana estaria nessa hierarquia, né? O próprio Grindelwald, na realidade, meio que trata ela como uma bruxa inútil, assim, sabe? E aí eu acho que ele foi percebendo isso, né? Que isso era perigoso, que era uma ideologia muito perigosa, né? Mas aí, como o Igor disse, tava apaixonadinho já, né? A gente também não tem muito acesso às conversas dos dois, né? Talvez isso mude agora com o Animais Fantásticos. Então a gente não tem como saber se o Grindelwald, ele mentia, né? Se ele manipulava o Dumbledore, dizendo assim, não, calma, eu não tô querendo matar trouxas. Ou se era essa cegueira do amor mesmo, né? Também tem uma questão muito de admiração, sabe? Tipo, além da questão da paixão e tal, tem a admiração de que o Dumbledore se via meio que numa via sem saída ali, né? Ele era um bruxo muito inteligente, se formou em Hogwarts e tal, só que aí ele ficou preso, né? A mãe dele morre e ele fica preso. Então, tipo assim, devia ser muito frustrante. Ele devia ter muitos planos pra ele mesmo. E aí ele se vê meio que virando um chefe de família, por assim dizer. Aí, tipo, nisso, eu acho que o Grindelwald é tipo, é a única pessoa aqui que me entende. É a única pessoa com o mesmo nível intelectual que eu. Então ele começa a levar a opinião do Grindelwald muito em conta, né? Porque é a única pessoa ali com que ele se identifica. O Eliphas Dodge, lá no obituário do Dumbledore, ele diz que na escola o Dumbledore era um dos alunos mais brilhantes, né? Que todo prêmio que tinha pra ganhar, o Dumbledore ganhou. Eu imagino que quando o Dumbledore conheceu o Grindelwald, viu que ele era também uma pessoa muito inteligente, ou pelo menos sabia manipular muito bem a sua inteligência, né? Que ele transpassava. Eu acho que ele ficou maravilhado mesmo, assim. Porque ele tinha essa amizade com o Eliphas na escola, né? Mas aí quando ele virou amigo do Grindelwald, eles meio que se afastaram. E eu acredito que seja mesmo uma questão de ter um sentimento de que finalmente eu encontrei a minha cara metade. Porque a vida do Dumbledore foi uma tragédia grega, né? Então você encontrar alguém que possa te completar de alguma forma deve ser bem reconfortante. E isso leva a gente a uma questão muito importante, né? Sobre a abordagem da sexualidade do Dumbledore. Primeiro em Harry Potter, né? Vocês acham
que a J.K. Rowling disse que o Dumbledore era gay por querer biscoito e pink money e etc? Ou vocês acham que, enfim, era outra questão? Como a gente já conversa bastante, né? Nós três já conversamos bastante sobre tudo isso, pra gente é até meio repetitivo abordar isso, mas eu acho que é importante deixar bem claro, marcado na gravação, né? No podcast. Acho que como a gente discute mais profundamente no episódio de fãs de Harry Potter serem menos preconceituosos e tal, era uma outra época, né? Tipo assim, o conceito do queerbaiting, né? De você fazer algo parecer gay pra poder ganhar dinheiro, do pink money, né? Que é esse dinheiro gerado através dessas histórias queerbaiting, ou de você realmente só colocar alguém ali LGBT pra poder ganhar grana. Isso é um conceito, né? Tipo, dessa década aí, a partir de 2010 e tal, mais pra frente. Na época que ela falou, foi muito assim, não foi gratuito, né? Teve 2 ocasiões, né? Uma em que um fã perguntou e outra em que o Steve Kloves queria colocar em Enigma do Príncipe o Dumbledore falando de uma namorada que ele teve. E ela vira falando, então, ele é gay, kkk. Então é isso. Como ela sabe das 20 famílias originais de Puro Sangue, como ela sabe de várias coisas, várias histórias, como ela deu o background de muito personagem depois que Harry Potter acabou. Sabe, é coisa que ela tem na cabeça dela, entendeu? E aí ela falou. Mas não acho que era com esse intuito, não era um conceito que existia na época. Ela não tinha nada a ganhar, né? Ela tinha muito mais a perder em 2007 falando sobre isso. Ela tinha muito a perder revelando isso, e talvez isso seja até o porquê de não estar, entre aspas, explícito no texto, sabe? O fato de talvez a editora ter falado alguma coisa, ou dela ter medo de isso enfurecer ainda mais os fundamentalistas e tal. Eu acho que naquele ano ela não tava falando isso pra biscoito, porque biscoitos não existiam ainda. Exatamente, assim. Mas eu acho que na obra é que o Dumbledore, ele é uma pessoa excêntrica, né? Independente da sexualidade dele, assim. Ele é uma pessoa excêntrica. Eu acho que tem também uma questão de que ele é, tipo, muito velho e a gente não sexualiza idosos, tá ligado? Assim, tipo... O que poderia até ser um problema, no sentido de que, né, idoso não pode viver nada, mas o ponto também é que o próprio Dumbledore, segundo a J.K. Rowling, o que faz muito sentido na minha cabeça, e já começa a fazer mais sentido ainda conforme eu vou assistindo Animais Fantásticos, ele quase que viveu uma vida de celibato, né, depois que ele teve todo esse rolê com o Grindelwald, e ele meio que, tipo, não confiava nele próprio no que diz respeito ao amor, né, na onde ele poderia chegar, o que ele poderia chegar a fazer por conta do amor, né. Eu acho algo triste e mostra como a relação dele com o Grindelwald foi impactante, né, depois que a irmã dele morre, porque ele teve um embate ali com o Grindelwald e com o irmão dele, o Aberforth, a irmã dele morre, e aí o Grindelwald vai embora, etc. Ele não confia mais nele mesmo. Eu, apaixonado por alguém, eu não posso confiar nas minhas ações, então não vou me envolver com ninguém. Tipo, é muito radical, né? Assim como sempre, a tal da terapia seria bem importante, mas também é bem triste, né? Que ele realmente nunca mais teve uma ligação com ninguém por não confiar em si mesmo. E ele estende essa falta de confiança nele mesmo, não só ao fato dele se apaixonar, né, mas também ao fato dele ter o mínimo de poder em mãos, né. Ele nunca quis ser ministro, ele nunca quis nada além da posição de diretor dele da escola, porque ele tinha muito medo do que ele era capaz, né. A gente vai discutir um pouco mais pra frente sobre essa questão da relação dele de poder, mas é uma coisa muito complicada pra ele, né. Mas ainda nessa questão da sexualidade, a gente tem Animais Fantásticos, né, a gente tem 2 filmes de 5 que têm sido alvo de críticas, né, porque muita gente acha que, enfim, que já tinha que estar explícito a essa altura que ele é gay e tudo mais. Eu acho importante, né, o Igor, quando a gente estava escrevendo essa pauta, o Igor trouxe um ponto interessante que é no DVD bônus de Os Crimes de Grindelwald, né, dentro de um especial que chama Distintamente Dumbledore, que inclusive eu acho esse nome péssimo. Talvez em inglês ele fizesse sentido, mas traduziram literalmente, aí ficou Distintamente Dumbledore. A J.K. Rowling diz, abre aspas, o relacionamento de Dumbledore e Grindelwald foi incrivelmente intenso, apaixonado e amoroso. Mas, como acontece em todo relacionamento, seja ele gay, hétero ou qualquer rótulo que coloquemos nele, a pessoa nunca sabe o que o outro sente. Não dá pra saber. Você pode só acreditar que sabe. Estou menos interessada no lado sexual, apesar de acreditar que existe uma dimensão sexual nesse relacionamento, do que estou no lado das emoções que eles sentiram um pelo outro, o que é, no fim das contas, o mais interessante em todos os relacionamentos humanos. E aí, enfim, essa declaração dela aqui, assim, a meu ver, ela deixa um pouco claro que, assim, se for pra ter alguma coisa, tipo, sei lá, um beijo, alguma coisa, vai ser flashback, óbvio, até porque nessa época eles já não se trombavam mais, né? Mas ainda assim, realmente é uma coisa um pouco... Fica até difícil de entender meio que realmente o que a gente pode esperar ou não, né? Mas eu não acho que ela tá
falando que não vai ter, não. Eu acho que ela tá querendo dizer que ela não tá interessada no lado sexual no sentido de putaria, sabe? Eu acho que ela tá interessada no lado do relacionamento, que são as complexidades de um relacionamento amoroso, sabe? Exato, tipo, eles transavam, ok, mas o ponto principal é que o Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald e acreditava que o Grindelwald era apaixonado por ele. Se o Grindelwald era ou não, é outra questão, que no caso a gente não tem resposta ainda. Exatamente. Mas enfim, com essa declaração em mente, vocês acreditam que haverá espaço pra explicitar a sexualidade dele nos próximos filmes? Eu imagino que sim, eu não sei exatamente como, mas eu imagino que sim. Tem que ter, não tem desculpa, gente. Tem que ter. É a base, a complexidade do relacionamento deles vem por isso. De eles terem essa relação muito intensa, esse relacionamento amoroso, muito curto, mas muito importante, não sei o quê. O Dumbledore confiar muito nele e tal, e de terminar numa tragédia e depois eles só vão se ver de novo quando eles vão se enfrentar. Que o Dumbledore vence e tal. Que inclusive, enfim, no meio de tudo eles fizeram um pacto de sangue. Seja lá o que signifique isso, mas por enquanto significa que eles não podem enfrentar um ao outro. Pô, é muito importante. Eu acho, inclusive, eu não sei vocês, gente, mas eu não fico tocando a mãozinha assim com um amigo meu. Então eu acho que ali já tá implícito e será mostrado mais. É impossível contar a história de Dumbledore sem mencionar isso. Eu acho que se ficar na entrelinha como fica nos livros, vai ficar faltando um pedaço pro público. E eu acho que não há a menor necessidade de deixar nas entrelinhas, porque o público sabe já. A coisa que todo mundo sabe, o público geral, mesmo quem não lê os livros, sabe que o Dumbledore é gay. O maior conhecimento comum de Harry Potter, eu acho. Então não tem nem por que querer fugir disso, eu acho. E é isso, velho. Uma vez escolhendo, né, a gente falando, de blockbuster e de estúdio, tipo assim, essa seria a primeira vez que num blockbuster teria um personagem principal, né, não o protagonista, mas um dos principais, não só sendo gay, mas explicitamente gay. Então, assim, é um passo bem grande dentro da indústria. Se você não tá disposto a fazer, então não começa a contar a história. Uma vez que começou... Vamos lá voltar um pouco antes, voltar um pouco pra infância dele. Também em Godric's Hollow, né, a Kendra, que é a mãe dos Dumbledore, ela escondeu a Ariana dos vizinhos, né, que também deviam ser fofoqueiros pra um caralho, como os da vizinhança anterior da qual ela tava fugindo, né, por medo de que a Ariana contasse sobre a situação, né, algo que fazia os Dumbledore ter medo de que o Ministério da Magia a internasse no Samungus, né, com medo de que ela revelasse a identidade bruxa pros trouxas e tudo mais, já que ela teve até um incidente anterior. E isso deve ter um impacto muito grande em como o Dumbledore passou a lidar com as pessoas ao redor dele, né, gente? No sentido de que, assim, a gente naturalmente age de maneira muito parecida com os nossos pais, com as mães, enfim, irmãos, com a nossa família, né? E ele cresceu numa família onde ele era meio que, de alguma maneira, incentivado a não explicitar muita coisa pra ninguém, né, enfim. Também isso me traz uma questão, né? A Ariana tinha que viver escondida, e aí o Grindelwald devia chegar e falar pra ele assim, nossa, você não vê que a sua própria irmã tem que viver escondida, sabe? Não sei, muitas questões. O Aberforth fala, inclusive, que o Grindelwald não gostava do fato da Ariana estar lá, né? E ele piorava a doença, entre aspas, dela. O irmão do Dumbledore, né, não gostava muito de ver o alvo com o Grindelwald, né? Imagino que ele não curtia porque na cabeça dele, né, o alvo acabava negligenciando a Ariana, né? Mas enfim, na cabeça dele, afinal de contas, o plano do Dumbledore era levar a Ariana junto com eles, né, com o Grindelwald, debaixo de uma capa de invisibilidade, né? Olha que coisa tão, enfim. Foi então que num dia trágico, os três, né, o Grindelwald, Dumbledore e o Aberforth começaram a discutir num duelo violentíssimo e uma maldição que sabe-se de lá de onde veio, da varinha de quem matou a Ariana, muito pesado. De que maneira vocês acreditam que esses problemas com a Ariana, todos, né, mas acho que especialmente a morte, impactaram a vida do Dumbledore pós-infância, gente? Pega muito de certas coisas que a gente discutiu, né? A questão do celibato, a questão dele se afastar de coisas de poder. Eu acho que ali ele chegou no limite. Eu acho que só uma situação dessa, talvez, que levaria ele a perceber que, acho que talvez esse daqui não seja o caminho. Porque ele é um peso que ele leva pelo resto da vida dele, gente. Ele fica, com certeza, o que ele vê no Espírito de Ozezed. Ele, sabe que o Anel dos Gaunt, lá em Enigma, é um Horcrux, e ainda assim ele usa, porque é a Pedra da Ressurreição. Ele quer ver a Ariana e quer pedir perdão. Ele fica implorando, né, perdão pra ela quando ele tá ali tomando a água da caverna, né, no Horcrux. Então, tipo assim, é um peso que ele carrega pelo resto da vida dele. Nunca vai embora. É um fardo muito grande. Sim, mas eu acho que o choque que ele teve quando ele viu a irmã dele morta ali e o Grindelwald fugindo é o que faz ele se apegar a esse medo que ele tem dele mesmo.
Eu acho que isso é muito, muito importante para o desenvolvimento dele como pessoa na vida e como personagem na obra. E, véi, não saber da onde veio o feitiço, né? Eu posso não ter matado, mas eu posso ter. Mas é difícil. Eu acho que a questão do Aberforth, eu acho que... Enfim, ele não tem uma boa relação com o Dumbledore, tipo, nunca, né? A gente nem sabe que ele tem um irmão. E também, nossa, o cara tem, tipo, um bar... Nem Hogsmeade. Em Relíquias a gente vê que ele é bem rancoroso, né, com o Dumbledore. Ele tem muitas mágoas. Enfim, é isso, né? O Dumbledore é desse cara muito inteligente, ganhava vários prêmios, que devia, né? Eu imagino que os pais sempre faz isso, né? De ter muito orgulho, de falar, meu Deus, mas olha o seu irmão, sabe assim? E aparentemente o Aberforth não era... do que a gente sabe, não era no nível do Dumbledore, né? Não quer dizer que ele não era inteligente, qualquer coisa assim, mas ele não era nesse nível. Viver às sombras do alvo deve ser difícil. Sim, mas eu nem sei se é uma questão de inveja, mas eu acho que é no sentido de, tipo assim, o alvo sim se sentia superior à situação que ele tava vivendo, né? Ah, eu tenho que ficar em casa pra cuidar do meu irmão e da minha irmã, porque meus pais não estão aqui, sendo que eu sou um gênio. Ele se sentia superior a essa situação, achava que ele merecia muito mais do que tá vivendo aquilo. E eu acho que o Aberforth ficava puto com isso, meio tipo assim, sabe, a gente é sua família. Então eu acho que o Aberforth ficava bravo mesmo, tipo, cara, a gente é sua família, entendeu? E aí você achar que é uma perda de tempo tá com a tua família, acho que ele não aceitava isso muito bem. Na conversa que ele tem com o Harry no final do livro, ele fala que a Ariana gostava muito dele. Então pra ele também deve ter sido um momento muito complicado, a morte dela. É isso, depois disso ele falou, nossa, não teve mais contato com o Dumbledore direito, sabe? Tipo, não tem pra quê, assim, depois dessa situação. Tem um buraco aí, né, na narrativa. A gente não sabe muito bem o que aconteceu entre a morte da Ariana e o Harry chegar em Hogwarts. Mas a gente vai descobrir, graças a Deus. Exatamente, né? Isso que eu ia perguntar, assim, né? Que a parte da sexualidade que a gente já discutiu no início do episódio. O que vocês acham que Animais Fantásticos está trazendo, e claro, vai trazer ainda, para que a gente possa entender melhor, né? A vida, as motivações e os caôs do Dumbledore, né? Esse período de que Animais Fantásticos está cobrindo, né, que é um período pré-Harry Potter, pré-Voldemort, é essencial pra gente compreender a jornada dele. Eu não sei se essencial, porque eu acho que a gente já sabe de várias questões que é o suficiente pra gente estar aqui fazendo episódio. Acho que a gente já consegue desenhar bem quem ele é, enquanto personagem, enquanto pessoa. Até com Animais Fantásticos, a gente já vê uns paralelos de, tipo assim, ele era assim e ele é assim, né? De, tipo, esse rolê de, no fim das contas, o Harry tinha que morrer por Voldemort ser derrotado e ele não conta pro Harry, usa o menino. E aí, ele faz basicamente a mesma coisa com o Newt, né? O Newt, obviamente, é um adulto, né? Tá mais ciente das coisas, mas ainda assim ele se utiliza de uma pessoa. Tipo, o Newt não tá ciente do tamanho da treta que ele tem com o Grindelwald, tá ligado? E ele envolve o cara mesmo assim. É a coleção de porcos do alvo. Mas então, eu acho que a gente já tem um desenho suficiente pra entender mais ou menos quem ele é, entendeu? Ou melhor, pra entender bem quem ele é. Não, mas eu concordo super com a Marina. Eu acho que tá suficiente, assim. Eu acho que não é essencial. O que a gente não sabe não pode ser essencial, porque se não tá no livro, não tem como ser essencial. Eu acho que talvez o que a Rowling tá aproveitando é o fato de que os filmes excluíram isso. Os filmes de Harry Potter. Ela tá aproveitando pra recontar um pouco algumas coisas do livro para esse público do filme, e aí eu acho que ela vai aproveitar para colocar mais algum tipo de problemática no meio, que nem esse negócio do pacto de sangue que ela criou aí, e talvez alguma outra narrativa, mas eu também espero que ela dê uma explorada nessas coisas, assim, de tipo, por que o Dumbledore e o Grindelwald queriam levar a Ariana junto? Por que não deixar ela com o Aberforth? Será que o Grindelwald sempre esteve querendo um obscuro para si, caso esse for o caso, né? É que tem uma cena do Crimes de Grindelwald que o imbecil do David Yates cortou, que o Dumbledore conta pro Newt que o Grindelwald há muito tempo teve uma visão de que um Obscurus ajudava o Dumbledore a derrotar o Grindelwald, né? Então acho que seria interessante saber se essa visão vem dessa época, se a Ariana tá envolvida com essa história. Mas isso traz pra gente um ponto importante, né, sobre essa questão de usar, de certa maneira, as outras pessoas, né? Que um dos ápices, assim, a gente pode dizer que a carreira do Dumbledore enquanto professor, um dos ápices dela, para o bem ou para o mal, foi ter descoberto, resgatado e criado a cobrinha do Tom Riddle, né, gente? Que depois se tornou, enfim, o maior bruxo das trevas de todos os tempos. Poxa, Dumbledore. Isso mostra, né, como ele parece ter uma certa afeição, né, por bruxos das trevas, mas na realidade não é uma afeição pela magia das trevas, né? Ele tem uma afeição muito grande pelo poder. Sim, ele ir atrás ali do Tom Riddle, ele tá fazendo um pouco do papel dele ali na época. Ele não era diretor, né? Ele era professor de transfiguração, tá bom, gente? Então, assim, ele foi lá com o papel dele ali pra falar com o menino, pra explicar quem
ele era, convidar ele pra ir pra Hogwarts e tudo mais. Pouco que o Hagrid faz com o Harry, né? Então, assim, nesse momento ele tá fazendo o papel dele e aí ele vê que o menino tem um potencial. Eu acho que ele fica interessado nisso, pelo menos nesse primeiro momento, enquanto professor. Tipo assim, nossa, realmente parece aqui que a gente tem uma joia a ser lapidada, então bora lá. Eu acho que o Dumbledore foi enganado pelo Tom Riddle, assim como todo mundo. As pessoas não viam essa maldade no cara, né? Tipo, o Slughorn, por exemplo, também foi enganado até de uma forma pior, né? Por causa do rolê dos Horcruxes e tal. As pessoas, elas não veem o que elas não querem ver. E ninguém procurava maldade nesse menino, sabe? Eles eram, ai meu Deus, muito educado, muito inteligente, sabe? Tem um grande futuro, etc. Mas eu acho que também ao mesmo tempo que quando o Dumbledore começa, se ele percebe algumas coisas, ele não poda aquilo. Da mesma forma que ele não poda o Harry, gente. O Harry vai lá e vai o rolê da Pedra Filosofal, o rolê da Câmara Secreta. Tipo assim, beleza, no fim das contas deu tudo certo, ele salvou, foi bem, mas assim, não quer dizer que ele não quebrou 30 mil regras e que ele não fez, sabe, coisas erradas. Só que aí o Dumbledore, ao invés de repreender, ele elogia, né? Ele premia. Então, que tipo de mensagem isso passa? Eu acho interessante pensar que, assim, ele foi enganado, claro, como todo mundo, mas ele parece que sempre é enganado por pessoas muito poderosas, né? Tipo, enganado pelo Grindelwald, depois enganado pelo mini Tom Riddle que virou Voldemort. Sempre ali com essa questão de uma pessoa muito poderosa que interessa a ele e às vezes ele acaba caindo em ciladas por conta disso, né? Ele é muito atraído pelo poder, assim. Gente, mas ele foi enganado pelo Tom Riddle. Eu sempre tive a impressão de que ele sempre foi desconfiado do Tom. Nossa, eu não. Lembra no texto da Minerva, eu acho que tem uma parte que fala que ele confidenciava com ela as preocupações dele sobre o Tom Riddle na época que ele tava na escola. Eu não sei se ele foi totalmente enganado, não. Eu acho que assim, com certeza. Quando ele tá lá no orfanato e ele sabe do que o Tom Riddle foi lá e escondeu coisa de amiguinho, né? Tentou matar os outros. Exato, ele sabe que ali esse é um negócio suspeito. Eu acho que ele só pensa, tipo, beleza, é uma pessoa que a gente pode guiar e fica tudo bem. Mas também é meio isso, assim, ele pode ter as desconfianças e angústias dele, mas ele não faz nada de fato. É que eu não sei assim, se seria muito responsabilidade do Dumbledore, sabe? Ele era só mais um professor. Mas existe esse nível de quem é responsável, quem não é responsável, quando a gente tá lidando com uma pessoa, um potencial bruxo das trevas, cara? Eu acho que, tipo, véi, se você sabe, você faz algo sobre isso. E outra, você poderia tentar alertar outros professores, você poderia tentar levar isso ao diretor da casa, ao diretor da escola, enfim. É que a gente não sabe se ele fez isso ou não, mas eu imagino, eu tenho pra mim que não. Então, mas é porque por isso que eu digo que ele foi enganado. Que não é que ele não tinha suspeitas dele, mas eu acho que se ele entendesse aquilo como uma ameaça real, ele teria feito algo, entendeu? E ele não fez. Só ficou na suspeita. Mas eu acho que é isso, assim, de alguma maneira, eu volto a dizer que, enfim, ele tá sempre muito relacionado com o poder e isso já fez ele sair muito mal, assim, né? A própria questão da varinha das varinhas, enfim, sempre foi de alguma maneira uma ambição e o Harry conseguindo ela por um puro acaso, né? É realmente, assim, eu acho que ele tinha uma relação complicada, né, com o poder, até ao ponto de, enfim, acabar vivendo em celibato, porque não confiava em si mesmo, enfim, parece que tudo permeia muito essa questão do poder, assim, pra ele. Eu acho que outra questão que tem a ver com o poder é que, como ele tava ali preso na escola e o único poder que ele tinha mesmo era esse, assim, de cuidar das crianças, talvez ele tenha saído, assim, passado um pouco do limite, sabe? Ah, eu vou criar aqui o menino Lupin, eu vou criar aqui o menino Tom, vou criar aqui o menino Harry. É o jeito que ele tá tendo pra usar esse poder dele, que ele não tem outro lugar pra usar, talvez. Não, exato, se a gente for analisar o Dumbledore enquanto diretor, né, ele era o diretor que deixava os alunos se matar, enfim, que contratava uns professores meio bosta. A gente tem um episódio só sobre Hogwarts, né, Hogwarts, uma história em que a gente discute mais a fundo todos os pontos negativos e positivos da escola e, consequentemente, do Dumbledore, mas em linhas gerais, enfim, o Dumbledore enquanto diretor tem umas atitudes no mínimo questionáveis, né? Eu acho que assim, eu não acho que é mal intencionado. Eu não acho que ele é intencionalmente negligente, mas ele é negligente. Essa questão realmente dos professores, sem comprovar as habilidades dele. Se ele tivesse feito um teste com Gilderoy Lockhart, ele teria percebido que o cara é um bosta. Mas nesse quesito eu passo pano, vou passar meu pano, porque na Câmara Secreta já o Hagrid fala assim, nossa, o Dumbledore tem muita dificuldade de arranjar professores de defesa contra
Universo das Trevas. Ah, não, com certeza, mas eu acho que é uma escolha ruim, ponto. Tipo, você pedagogicamente, você tá contratando uma pessoa pra ensinar e o cara não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Então isso é complicado, assim. Mas é que é isso, eu não acho que é proposital. E eu acho que é isso, eu acho que ele passa a mão na cabeça do Harry, do Tom também. Eu acho que ele tá focado no rolê dele, porque é isso, ele sabe que o Harry é uma peça muito importante pra derrotar o Voldemort e ele sabe que o Voldemort não morreu, né? Ele não tem completa noção do que é o Crux, mas ele entende o que é, né? Mais ou menos. Ele já pegou o conceito. Ele entende que se ele ficar repreendendo o Harry, ele vai afastar o menino. Então ele prefere deixar ele mais próximo. Mas isso é isso, tipo, você favorecer um aluno em detrimento dos outros é um negócio meio esquisito, assim. Tem um certo ponto que ele tá focado realmente nessa história, que é muito importante, obviamente, é o futuro do mundo bruxo, mas enquanto diretor, uma pessoa que comanda uma escola, não parece uma grande preocupação da vida dele, sabe? Tipo, é o trabalho dele, mas ele não tá muito, nossa, sabe? Uhum. Eu acho que a negligência e o fato das coisas parecerem tudo uma bagunça enorme no mundo bruxo é uma questão de estrutura mesmo, sabe? Eu li uma vez um artigo sobre a educação no Reino Unido nos anos 70, que coincide com a época em que a Rowling estudou, né? E falava muito sobre isso, sobre negligência, sobre como os alunos eram deixados assim à própria sorte e tal. E eu cheguei até a enxergar alguns paralelos entre Hogwarts e o sistema público do Reino Unido de educação. Então talvez seja uma crítica até que a gente não seja capaz de pegar por causa da nossa vivência, né? E ao passo que há muitas críticas a serem feitas à gestão dele, né, gente? Há também que se reconhecer que ele deu espaço para muitas coisas que talvez na mão de outros diretores não tivesse chance nenhuma de acontecer, né? É o caso, por exemplo, do Lupin estar em Hogwarts. Um bruxo excelente e muito importante para a jornada do próprio Harry, que não fosse o Dumbledore ter adaptado a Casa dos Gritos para que ele pudesse se transformar em lobisomem, etc., ele provavelmente nunca teria ido para Hogwarts. Então, no saldo geral, que nota vocês dão, assim, pra gestão Dumbledore, gente, de Hogwarts? Não sei dizer, porque isso, por exemplo, que ele faz pro Lupin é muito legal, entendeu? Nenhuma outra pessoa antes teve essa preocupação de adaptar um espaço para que um aluno possa estudar, a dar esse acesso à educação, tá ligado? Tipo, isso é muito legal. Agora, em questão de administração pedagógica, eu acho que tá faltando um pouco. Eu daria nota 10. Tiraria o meu chapéu pro Dumbledore, só que eu acho que a negligência tira aí uns 3 pontinhos, então vai ficar com 7. O professor diretor Dumbledore. Eu daria 7 de 10 também. Eu vou dar 6 de 10, gente. E por fim, né, a gente precisa falar pra encerrar a nossa discussão sobre o Dumbledore bom velhinho, né, gente? O Dumbledore é esse personagem ao qual a gente é, desde o início, né, incentivado a gostar, por ser a personificação do exemplo de coragem, de bravura, que homem, né? Mas aos poucos, suas falhas vão sendo reveladas ao Harry e a nós leitores, consequentemente, né? E tudo muda, né? Ou vocês continuam sendo cadelinhas do Dumbledore, mesmo depois de tudo? Perfeito ele não é, né? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que o que a Rowling quis fazer aí, tanto no Dumbledore, quanto no Snape, quanto em vários personagens que tem a moral cinza, ela conseguiu, sabe? Que é fazer a gente não conseguir chegar numa conclusão preto no branco mesmo. Pra mim, o pesa mais pro bom. Se eu vou falar superficialmente, eu falo, não gosto do Dumbledore. Mas se eu parar pra discutir, fica mais complicado, né? Como eu falei lá no início do episódio. Porque a gente descobre ali no final de Relíquias de que ele sabe que o Harry é um Horcrux, que, portanto, ele vai ter que morrer para que o Voldemort... Pelo bem maior. Exato, pelo bem maior, exato. Eu acho que pro Dumbledore, os fins justificam os meios, entendeu? Obviamente existe uma linha pra isso. Ele não vai fazer nada muito extremo, não é no nível, tipo, vou assassinar pessoas, não é nisso. Metade do universo, né? Não é o Thanos do rolê. Exato. Mas eu acho que ele sacrifica outros, o bem-estar ou qualquer coisa assim, porque ele sabe que no fim vai resultar em algo. Então, por exemplo, eu acho que o Harry, né, na infância dele com os Dursley, pela ligação de sangue com a Lilian, né, porque ela morreu pra salvar ele e tal, ele tá mais seguro nos Dursley. Só que assim, o que esse menino sofre nessa casa, né? E o Dumbledore sabe, porque ele tem a senhora Fig que tá ali reportando pra ele e tal. Então, assim, ele sabe disso. E o Voldemort não tava de volta ainda, sabe? Talvez não valeria um esforço de colocar o Harry com alguma outra família, com alguma, sei lá, não sei, arranjar alguma alternativa e deixar ele bem protegido, mas eu acho que ele pensa, não, eu tenho certeza que ele vai estar seguro nesse local, então ele vai ficar aqui, porque ele é muito importante pra arriscar.
Eu entendo esse ponto dele. Mas ao mesmo tempo, eu também fico tipo, poxa, mas olha os anos de trauma na vida do Harry por causa disso. Porque no fim das contas foi decisão do Dumbledore colocar ele na casa dos Dursley. Ele consegue ser bastante frio, a questão é essa, né? Não foi a justiça que falou o Harry vai ficar com a família mais próxima. Foi o Dumbledore. Então por isso que eu digo que pra ele os fins justificam os meios. Tipo, não é que ele não tá indo, nossa, mas ele faz algumas coisas duvidosas. Essa questão, então, por exemplo, do Harry só descobrir no final que ele tem que morrer, me soa muito manipulador. Eu ia ficar puto, gente. Ué, mas o Harry fica puto, então tá... Não, ele fica. Poxa, eles passaram o Enigma do Príncipe todo fazendo milhões de reuniões e falando de várias coisas, entendeu? Não é que não seria pesado pro Harry, seria, mas gente, o Harry é a pessoa mais nobre do universo, cara, assim, realmente altruísta. Ele não quis arriscar o Harry saber e fugir. Ele preferiu guardar a informação até o último minuto pra falar na hora que, é tudo ou nada, beleza, eu vou morrer. Eu não concordo que ele tava com medo do Harry fugir. Que eu acho que, tipo, ele contar pro Harry antes podia ser um risco. Ou do Harry fugir, ou do Harry ficar desmotivado e não fazer nada, entendeu? Assim. Na cabeça dele podia ser. Eu acho que é um risco. Porque qual que é o outro motivo de você não contar antes pro menino? Porque você é escroto apenas? Não tem como. Eu acho que ele não contou antes porque, inclusive, ele deixa isso claro lá nas memórias do Snape, que ele queria que ele soubesse das Horcruxes todas e que já tivesse destruído pelo menos 7 das 8, sabe? Que ele não sabia que eram 8, mas eram 6, né? Mas cabe ao Dumbledore decidir isso sobre a vida de outra pessoa? Exato. Entendeu? Quando tem a ver com a pessoa se matar. Essa que é a questão, entendeu? Tipo assim, ele tem muitas informações, eles têm muito meio. Mas é que ele não tinha certeza. Não, tá. Mas o ponto é que, tipo, não acho que cabia a ele decidir isso. Ele não joga as claras, entendeu? Isso me incomoda. Ele não sabia o que ia acontecer. Eu acho que ele imaginava que o pior poderia acontecer, que era o caso do Harry ter que se sacrificar para o Voldemort poder morrer, porque essa é uma das possíveis interpretações lá da profecia, né? O que ele não pensou e que foi o que aconteceu é que a interpretação da profecia foi que enquanto o Voldemort estava vivo, o Harry não poderia ser morto. Então eu acho que foi uma boa jogada ele não contar, porque ele não bateu o martelo, assim, sabe? Tipo, Harry, você vai ter que morrer pra ele morrer. Eu acho que é interessante o Harry ter descoberto isso sozinho. Pera, na verdade é os dois, né? Não é só enquanto o Harry estiver vivo, o Voldemort exato. Não pode morrer, mas o Voldemort não pode morrer também enquanto o Harry estiver vivo. É os dois, né? A profecia fala uma coisa muito estranha, que é enquanto um viver, o outro não poderá sobreviver. É que também é tipo assim, como se as outras interpretações, né? Tipo, o Harry não dá pra ter uma vida normal se o Voldemort não estiver morto, né? Essas questões assim. Mas a questão pra mim é isso. Tipo, eu não acho que tava no poder dele fazer isso, entendeu? Eu acho que é questionável, sim. Mas é que é isso, é muito uma questão de opinião, de interpretação, sabe? Eu acho que... Porque, sei lá, né? São várias variáveis, assim, tipo... Se o Harry não encontrasse o Snape quando o Snape morreu pra dar as memórias? E aí? Mas aí era o problema do Snape, né? Que o Dumbledore já tinha morrido, ele tinha deixado o Snape nessa função. É tudo muito ali deu certo porque aparentemente tinha Merlin, assim, lá em cima, mexendo os pauzinhos, porque senão... É meio difícil nessa separação, mas, tipo assim, acho que narrativamente construído é muito interessante, entendeu? Uhum. Mas se a gente vai julgar o Dumbledore enquanto pessoa, kkk... Porque assim, né? O Dumbledore, ele é o arquétipo do mentor, né? Que tem na jornada do herói e tal. Ele é essa figura desde o início pro Harry. Ele sempre é o sábio, é sempre a pessoa que sabe mais e que é um guia. Tem um pouco de quebra aí em Ordem da Fênix, que é bem frustrante pro Harry e pro leitor, né? Que o Dumbledore tá afastado, porque ele não quer envolver o Harry na cita com o Ministério, ao mesmo tempo o Harry pode ser uma porta de caminho pro Voldemort por causa da Oclumência e tal. Enfim, então ele tem esse papel de mentor. E eu acho que a construção que é feita dele, que é muito legal, é que dá pra mostrar que é isso, ele nem sempre soube de tudo, ele já fez muita merda na vida dele, e ele nem sempre necessariamente tá certo. Então isso eu acho uma construção muito legal. Sim. Mas enquanto julgar ele enquanto pessoa, não acho que é uma atitude legal, principalmente o Harry, que teve uma vida, né, tipo, perdeu tanto e se sacrificou tanto e teve anos de bosta na casa dos tios e depois em Hogwarts constantemente sofrendo perigo, e aí não saber disso, sabe? Que eu acho que é tão importante. É isso que, quando eu paro pra pensar, que eu entro nesse conflito, entendeu? Ele manipulou o Harry o tempo todo? Não. Tudo isso importa, vendo que tudo deu certo. De que é isso? Eu não consigo
gostar do Dumbledore, achar, nossa, que cara maneiro. Mas, né, tipo, pô, ele é o mentor, ele é o arquétipo do mentor, entendeu? Tipo assim, ele é extremamente necessário. Ele é uma pessoa com atitudes complicated. A gente pode, e eu acho que o interessante é justamente a gente discutir, né, sobre as escolhas dele. E por isso ele se torna um personagem tão interessante, assim como o Snape e os personagens complexos. Que é justamente a gente poder conversar sobre. Mas pra mim, o Dumbledore, ele acaba com esse saldo positivo porque o Harry o perdoa. Então ele defendeu o Dumbledore, perdoar e colocar o nome, etc, do filho dele e tal. Ele com certeza tenta, isso guia um pouco mais o leitor pra ter uma visão positiva do Dumbledore, assim como do Snape, né? Só que eu acho que o do Snape é muito mais difícil, eu acho que ele tem situações muito mais complicadas do que o Dumbledore, no sentido de coisas ruins que ele fez, né? Apesar de o Dumbledore também não sair ileso. Que a gente passa 7 livros odiando o Snape, né? O Dumbledore é só um. Então acho que tem isso, mas é uma coisa que eu não vejo tanto. Tipo, eu vejo muita gente na internet odiando o Snape, mas eu não vejo muita gente odiando o Dumbledore. E eu não tô falando que é pra você sair do episódio odiando o Dumbledore, não é isso. Mas acho que é legal pensar um pouquinho assim. Questiona de forma inteligente, gente. Façam leituras profundas. Não se satisfaçam com frases e slogan. Dumbledore era manipulador, kkk, RT. Não. Vamos conversar. A graça é a conversa. E é exatamente isso, né, gente? Se vocês quiserem continuar essa discussão com a gente, estamos disponíveis, não é mesmo, gente? Quais são suas redes sociais, Igor? Twitter, eu sou Igor Zetz, mas eu dei uma sumida de lá porque é tóxico, odeio o Twitter, pior lugar do mundo. Também sou Igor Zetz em todas as outras redes sociais, mas sigam o meu podcast, a Casa Elefante e o site Animagos. Casa Elefante tem episódio todo domingo, às 8 horas da noite, sobre um capítulo de Harry Potter. A gente tá lendo em ordem, a gente já está em Cálice de Fogo. Então corre lá, ouve a gente. E as suas, Marina? São todas Marina Anderi. Marina ANDRI. É isso. E as minhas são IM Pedro Martins. Também estou disponível em todas as redes sociais. E tem também, é claro, as redes sociais do Animagos, né? E do Potterish. Igor, quais são as redes do Animagos? Do Animagos, no Twitter e Facebook é site Animagos. No YouTube, no Instagram é Animagos Brasil. E da Casa Elefante é a Casa Elefante em todos os lugares. E fala as do Ish aí, Marina. No Instagram é @potterichoficial e no TikTok, Twitter e Facebook, @potterish. E aí, claro, para as notícias do mundo bruxo, artigos, listas, quiz, potterish.com. Gente, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, terça-feira, em todas as plataformas de streaming. Beijos! Beijo! Beijo!